Amém? Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos dar início a um novo ciclo de uma nova revista. Domingo passado a gente terminou uma nova revista, onde a gente começou lá em Êxodo, andamos, passamos ali Moisés, passamos a Josué, entramos na Terra Prometida, andamos pelos Juízes, é ali que a gente está. A revista parou ali em Juízes. Lá no profeta Samuel, agora a gente vai dar continuidade a esse texto até os reis. Todos os reis a gente vai passar por ele nessa lição. E um parênteses aqui bem rápido, irmãos. A gente precisa, como crentes em Cristo Jesus, termos compromisso com a leitura da palavra de Deus diária. O estudo sistemático da lição, a igreja compra a revista para nos ajudar e nos dar uma direção naquilo que vamos estudar dominicalmente. Então, os irmãos poderiam também, devem ler as leituras diárias que lá estão e ler as lições, estudarem as lições também, porque isso, o autor, o que ele faz? Ele nos ajuda num direcionamento bíblico para a gente aprender cada vez mais o que a Bíblia está dizendo. Querido, rapidinho, pode fechar aqui, porque ele ligou o ar-condicionado, porque a gente tem uma obra aqui do lado e a gente vai concorrer. Toda hora eles vão arrastar um ferro, vocês talvez não escutem o que eu vou dizer. Tá bom? Obrigado, irmãos. Tá? Então, irmãos, vamos ler a Bíblia diariamente. É ela que vai nos sustentar. É ela que nos dá consistência para a vivência diária, onde a gente passa a conhecer a Deus cada vez mais e melhor. Tá bom? Então, o compromisso é de você com Deus. Então, Deus continua abençoando a vida de vocês. Então, hoje a gente vai começar aqui. O povo pede um rei. Qual é o contexto? Onde a gente está aqui? Para vocês se situarem. A gente está em Juízes. Lembra de Juízes que a gente estudou até 4 domingos atrás? Deus tinha estabelecido juízes para julgar o povo de Israel depois que entraram na Terra Prometida. Ainda não havia monarquia. A gente está nos Juízes. Então, aqui, o último juiz, ou o primeiro juiz aqui, a gente fala que é Samuel, ou o último. Samuel, quem foi Samuel? Domingo retrasado, o irmão deu uma aula sobre Samuel. Então, vamos rapidinho aqui. A gente está no ano 1050 agora. O povo de Israel já entrou na Terra Prometida, já estamos no período dos reis, e é uma confusão generalizada, porque a Filístia, que é os filisteus, que estão localizados também dentro do território de Israel, ele provoca uma guerra a Israel. De vez em quando tem uma invasão lá. É esse contexto que a gente está. E Samuel nasce nesse contexto. Quem é Samuel? Samuel é filho de Ana, filho de Eucana, lembra disso? Que era lá estéril, não podia ter filho. E ela subia ao templo com Eucana, para poder fazer o quê? Orar e pedir a Deus um filho, que era providência. Naquele tempo, a cultura lá judaica permitia que o homem fosse bígamo, Então, lá tinha Penina, Eucana, que é o marido de Ana, e tinha Penina e tinha Ana. Penina tinha filhos e Ana não tinha. E quando subia ao templo para poder adorar, Penina, o que ela fazia? Ela começava a chacoalhar, debochar de Ana, porque não tinha filho. E naquela época, para não ter filho, era complicado para a mulher. Então, ela quer que a Ana faz? Ana ora ao Senhor, rapidinho aqui, tá? Para vocês se situarem. Ora ao Senhor, e Deus concede a ela um filho. Tanto é que na oração dela, ela foi tida até como embriagada pelo sacerdote Eli, porque naquela época, Siló era o local de adoração dentro do território de Benjamim. Então, ali estava o tabernáculo. Então, o centro de adoração era em Siló. Então, Ana, Eucana e Penina sobem a Siló. E lá está o sumo sacerdote que é Eli com seus filhos. Estava presidindo naquele momento, naquele contexto. E ela sobe, ora, e é tida como embriagada porque ela só mexe os lábios sem sair um som da sua garganta. E ela fala para ele: eu não estou embriagada, eu sou amargurada do espírito, porque eu, na minha oração, peço ao Senhor um filho. Esse é o contexto. Se vocês quiserem ver rapidinho essa história, depois vocês leem em casa. Pega 1 Samuel capítulo 1, vai até o verso 4, vocês vão ver isso que eu estou narrando rapidinho para vocês, tá? Que hoje a gente vai partir do capítulo 8. Então, nasce Samuel, Ela desce e depois o Senhor concede que ela fica grávida e nasce Samuel. E ela prometeu uma coisa interessante. O que ela prometeu? Que assim que Samuel nascesse, ou se Deus desse um filho a ela, que ela devolveria ao tabernáculo, devolveria para servir ao Senhor. E tanto é que depois que o menino fica desmamado, aqui o período lá de desmame é mais ou menos 6, 7 anos, 5, é uma discussão aí entre os historiadores. A gente fica aí entre 4 e 5 anos. Imagine você teve seu filho e agora você vai entregar ele para o Senhor. Você queria tanto esse filho, Deus te dá, agora vai lá para o tabernáculo. Imagine.
mas ela, pela fé, entregou ao Senhor. E lá ele fica servindo, auxiliando, administrando junto com o sacerdote Eli. É esse contexto que está se desenhando. E o que está acontecendo com Israel? A gente sabe que Israel aqui está sendo invadida, né? Capítulo 4 do 1 Samuel, vocês vão ver isso. É uma guerra onde os filisteus invadem Siló e destroem Siló. E os filhos de Eli, que naquela época ajudava dentro do tabernáculo no serviço aos sacerdotes também, Ofni e Finéias, que eram pessoas também não muito gratas para servir ao Senhor, dado aos seus comportamentos cristãos, a gente pode dizer assim, perdem essa guerra e vai buscar a arca, porque acreditava que na arca havia o poder de Deus, poderia destruir os filisteus. E vão pegar a arca para levar para a guerra. E pegam a arca, levam para a guerra, o que acontece? São derrotados e a arca é tomada. Aí uma catástrofe generalizada, né? Israel é derrotado, a arca é tomada, Ofni e Finéias, que é filho de Eli, morrem, e alguém escapa da guerra da tribo de Benjamim e traz a notícia para Eli, volta correndo. E o que acontece? Eli, ao saber dessa notícia, que estava na porta, cai da cadeira, que era pesada, tinha aproximadamente 98 anos, não via muito bem, e morre. Quebra o peito. Por quê? Ele tem a notícia de que Israel foi desbaratado, perdeu, seus filhos morreram e a arca foi tomada. Quando ele tem esse impacto dessa notícia, ele cai, quebra o pescoço e morre. E a esposa de Finéias estava grávida. Também, quando sabe dessa notícia que foi dada, ela tem o parto naquela hora. Também morre. E nasce esse filho. E botam o nome dele de... Quem sabe? Qual foi o nome dele que botaram do menino como nasceu? Icabô, ou Icabote, foi-se a glória de Israel. E agora o que acontece? Olha aí, o sumo sacerdote morreu, Finéias morreu, Ofni morreu, a esposa de Finéias morreu, tem um menino recém-nascido, e está lá Samuel servindo, novo ainda, diante da arca. Esse é o contexto que a gente está. Mas deixa eu voltar aqui um parênteses rapidinho. Antes ainda de Samuel morrer, de Eli morrer, ele foi advertido por Samuel, que Samuel ainda era garoto, e Deus começa a se revelar a Samuel. Ele ainda servia, né, todo ano a sua mãe fazia uma túnica e levava para ele lá. Eu estou só voltando, é bem importante esse pedacinho. E ele servia lá, ainda como garoto, crescia diante de Eli, e servia. E, de repente, ele ouve a voz de Deus. Samuel, lembra disso? E ele... ainda jovem, né, na sua adolescência, que isso? Vai lá diante de Eli, pensando que Eli que já havia o chamado. Não. Aí você vai lá, Senhor, fala para Eli assim, estou aqui. Ah, mas eu não te chamei. Chamou assim, eu ouvi. Ele vai dormir que eu não te chamei, ele vai deitar. De novo a voz o chama. Samuel, ele vai lá de novo para Eli. Ele, não, eu não te chamei. Aí ele vai deitar. Aí ele volta, a voz chama de novo, ele volta para Eli. Aí Eli fala assim, aí ele percebeu. Falou, é Deus falando com ele, ele não sabe. Ele falou, da próxima vez que você ouvir essa voz, você fala assim, fala, Senhor, que o seu servo ouve. Então, quando ele ouviu, foi deitar e ouviu essa voz, ele disse, quando a voz o chamou, Samuel, ele falou, fala que o teu servo ouve. Então, o Senhor falou para ele o que ia acontecer dentro de Israel. Isso que eu acabei de narrar para vocês dessa guerra, Deus já havia revelado isso a Samuel. E ele depois notifica isso a Eli. Tudo que Deus ia fazer, dada a rebeldia, né, do próprio a omissão do sacerdote Eli, de não o quê? Punir seus filhos, porque estava exercendo um sacerdócio lá, né, promíscuo. Então, ele não se emendou, não chamou a atenção dos seus filhos como deveria ser chamado, destituiu lá da ajuda do sacerdócio. Então, acontece essa guerra e eles morrem. E agora, todos estão mortos, só tem agora Samuel. Samuel já está crescendo, já está um jovem. E aqui esse contexto dessa revista que a gente vai começar a lição do dia de hoje. Que diz que o povo agora pede o quê? Um rei. Então, vai começar o governo monárquico. O que é monarquia? Quem sabe? Monarquia é a forma de governo, né? É a forma de governo em qual quem governa tem o título de rei. Então, o governo é monarca, é um poder centralizado. Não tinha isso ainda em Israel, era juiz. Agora vai começar o período monárquico. Então, o povo, sabendo que Samuel também, nessa época, já era grande, inclusive já era casado nesse contexto, vou adiantar um pouquinho, e já tinha 2 filhos, Joel e Abias. E também,
os filhos dele não eram benquistos. E agora Samuel, vou dar um pulo bem grande, né, já está com a sua idade também avançada, e o povo começa a rejeitar, falando assim: olha, Samuel, nós queremos um rei. Ah, vocês querem um rei? Queremos, porque os seus filhos não são benquistos dentro do sacerdote, você botou para eles oficiasse diante do Senhor na cidade de Berseba, mas também eles eram o quê? Avarentos. A Bíblia fala sobre isso, né? Eram corruptos, recebiam dinheiro para receber doações, né? Então eram corruptos. Aí o povo falou assim: e você já está avançado de idade, nós queremos um rei. Então a gente vai abrir rapidinho aí 1 Samuel, para vocês terem um pano de fundo, para vocês situarem onde a gente está. 1 Samuel capítulo 8, vamos lá. Na minha Bíblia diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, que eu acabei de falar para vocês. O primogênito chama-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, quer dizer, de Samuel, no exemplo. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno, perverteram o direito. Olha aí a condição. Olha que coisa terrível, né? É um parente aqui para a gente começar desse ensinamento. Como pode, né? Um sacerdote, Samuel, ele já era sacerdote que ficou no lugar de Eli, os seus filhos não acompanharem, nem copiarem, nem serem doutrinados de uma forma a temer a Deus igual seu pai era. Olha o perigo da gente ser omisso no ensinamento dos nossos filhos. Então, muito cuidado com isso, irmãos, muito. Acompanhe seus filhos tão quanto vocês possam acompanhar. Não cesse, como diz lá Deuteronômio capítulo 6, né? Não cesse de ensinar ou de dizer sobre o livro dessa lei, né? Andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Não cesse. A responsabilidade é sua, é nossa, de cuidar dos nossos filhos. A gente crê aqui que Samuel, dado a cúmulo de serviço dentro do sacerdote, teve uma falha na omissão na criação dos seus filhos. Daí, o que aconteceu? Então, diz lá o texto: então os anciãos de todo Israel, né, congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-ne, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem o quê? Primeiro erro. Samuel se sente abalado por isso, que ele se sente rejeitado, porque era o homem agora de ofício de sacerdócio e também exercia o juízo. Qual era o ofício de Samuel? Quem sabe aqui? Ele era o quê? Qual é o ofício dele? Tinha 3. Que mais? Tem mais um aí. Sacerdote, profeta e juiz. 3 ofícios. Como é que pode um homem que é sacerdote, profeta, juiz, né, ser rejeitado pelo povo? Porque o povo, naquela época, entendia que um profeta era a voz de Deus. E um juiz era... Se ele, em si, tinha esses 3 ofícios, ainda mais eu tinha que seguir esse homem, né? Que ele é a voz de Deus, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o juiz, gente. E o povo rejeita. Por quê? Dado o comportamento dos seus filhos. Falou assim: não, se ele morrer, a sucessão pode passar para os seus filhos, e a gente está perdido, que esses caras são corruptos. Então, vamos pedir aqui um rei, porque as outras nações tinham um rei. O que é um rei? Quem sabe o que é um rei? Isso, rei é um líder. Só uma cópia aqui para ajudar, né? É um nome dado ao chefe que governa um reino. O que é um reino? Território ou povo governado pelo rei. É isso aí, vocês estão bacana, é isso mesmo, tá? Então, o rei tem um reino. Então, o rei é esse, tá? A princípio, já existia reino, ou se dá a partir daqui que a gente conhece os reis. A gente lê na Bíblia, a gente fala assim: não, aqui começam os reis, aqui começa o período, para Israel, estou falando, tá? Mas já havia outros reis? A gente sabe que sim, que ele está falando aqui, como outras nações têm. Então, a gente sabe que esse período de reino, já lá em Gênesis capítulo 10, a gente vai ver Nimrod, lá tinha reino. Então, lá dos primórdios já existia rei, tá? Essa forma de governo já existia, ele vem pela história para outros povos, não para Israel. Israel tinha o quê? Qual era a forma de regime de governo de Israel? Quem sabe?
Isso, teocrático, eu gostei dessa palavra aí. Ó. O governo, o que é isso, irmão, teocrático? Quem sabe, o que é teocrático? Tem o monarca, que a gente acabou de falar, né, que é a forma de governo instituída por aquele que reina, título de rei, e agora Israel não tem rei, ele tem um governo teocrático. Teo quer dizer Deus, né, cracia quer dizer povo, né? Deus governando o povo, então o governo é centralizado na pessoa de Deus, mas ele poderia ser delegado ou exercido por pessoas, como Deus fez, né? Vai estabelecer aqui, a pedido do povo, o rei, a qual ele delega para que esses sejam líderes das nações. Então, a gente sabe que rei, já sabemos o que é rei, o que é reino, e o governo era teocrático, e agora vai começar ao quê? A monarquia, né? O povo está pedindo um rei. Então, vamos lá, vamos andando pelo texto. Porém, a palavra não agradou a Samuel, versículo 6, não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Segunda coisa que a gente aprende aqui, interessante. Quantas vezes eu e você temos orado por dia? Quantas vezes temos ido a Deus em oração? Quantas vezes, né, qualquer decisão que iremos tomar, primeiro buscamos, né, a direção de Deus, a orientação de Deus, para que aquela decisão que eu queira tomar, está certo ou errado, ou vai glorificar o seu nome? Quantas vezes temos feito isso diariamente em nossas vidas? Então, pensem sobre isso. Se nós não temos feito, temos que criar esse hábito, é dependência de Deus. Olha o que aconteceu com Samuel. Pelo menos a gente vê que esse homem era temente a Deus. O povo pede um rei, ele poderia, num instante, né? Não, vocês não vão ter rei nenhum, porque quem está aqui mandando sou eu, que eu sou sacerdote, profeta, estou diante de vocês. Mas ele foi diante de Deus, já que ele é representante de Deus como profeta, sacerdote lá e juiz, para ouvir a voz de Deus. Então, o texto diz aqui, Samuel orou ao Senhor. Qual foi a resposta que ele teve? Versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Quem reinava sobre Israel? Existia monarquia? Não. Existia teocracia. Mas a monarquia, aqui nesse sentido, está centrada em quem? No governo teocrático, que é de Deus. Então, o povo deveria entender quem era o rei de Israel, era quem? Deus. Estão me rejeitando. Eles não estão te rejeitando a ti, Samuel, que é o meu representante, mas a mim. Porque eles olharam para os povos vizinhos, que eram reis, como? Olha só. Por isso que o autor da revista aqui, se vocês veem a revista, eles vão dizer como o povo ao lado. Eles não querem o povo, né? O povo não quer um rei, segundo, né, a direção de Deus, segundo o perfil de Deus, segundo os parâmetros de Deus. Eles querem um rei como as nações. Terceiro perigo, cuidado com as coisas que você almeja no seu coração, olhando para o vizinho, olhando para o cenário, sem pedir a direção de Deus. Cuidado com isso. A direção tinha que ser aqui de Deus, o rei tinha que ser um perfil delineado por ele. Mas Deus tem misericórdia, né? Sabe que nós erramos. Não deve ser uma prática viver uma vida no pecado. Mas quando nós escorregamos, Deus, pela sua misericórdia, nos auxilia. O que Deus faz? Vamos lá, capítulo 8. Segundo todas as obras que fez desde... Olha a queixa de Deus. Eu tirei esse povo desde o Egito para cá e reinei sobre ele. É um povo obstinado. Ainda eu acompanhando durante esses 40 anos, dei vitória a ele para que introduzisse aqui na terra de Canaã, a qual eu disse a Abraão que eles herdariam. Instituí e dividi a terra sobre ele. 200 anos se passam aqui de juízes. O povo obstinado sempre tinha essa tendência de quê? Buscar deuses alheios, não se conformando, né, nem se confortando, nem ele se alimentando da pessoa de Deus, o qual se colocava à sua disposição nas suas orientações que deveria dar ao povo, ou dava ao povo, mas o povo se fazia o quê? De não ouvir. Ô povozinho. Só que Deus não foi contra eles pedir o rei, porque isso era uma instituição que Deus mesmo criou. O problema
que ele não pediu para Deus a orientação de um rei. Esse ponto é legal que o seu irmão levantou. Posso olhar por esse prisma? Deus não era contra a monarquia, o irmão está dizendo, né? Alguns já discutem isso. Então, por que institui esse rei? Deus não era contra, por que ele então diz que eles me rejeitaram? Qual é o primo? Não, vamos, só para a gente conversar, isso mesmo, tem que estudar esses pontos assim para esclarecer, para a gente começar a estudar. Então, por que Deus falou para ele, estão me rejeitando a você não, Samuel, estão me rejeitando a mim para que eu não reine sobre ele? Está o texto, né? Não é isso? Está o texto aqui, ó, para que eu não, lá no 7, venozinho, para eu não reinar sobre ele. E aí? É o que eu estou falando, Deus é misericordioso, irmãos. Ainda conhecendo o desejo do coração do povo contra a instituição de um monarca, tá? A gente pode dizer assim, Deus tolera isso. Porque quem vai escolher o rei? É Deus. Deus que vai escolher. Aí Deus que vai escolher. Então, uma tolerância de Deus, ainda, a gente vê a misericórdia de Deus também aqui, né? Ainda, sobre tudo isso que ele fez aqui, como ele vem tolerando esse povo, né? Exercendo a sua misericórdia sobre ele. Olha o capítulo lá, a gente está onde? Paramos no? Não, ele leu ali o 8, 9, não foi, irmão? 10. Né? Referiu Samuel todas essas palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse, o que Samuel faz? Deus falou assim, tá, institui ele um rei, mas avisa o povo lá, para que ele fique sabendo, tá? Como vai se portar um rei. Quais são as características? Vamos estudar aqui rapidinho. Quais são as características de um rei? Quais devem ser? Pelo menos 3 eu numerei aqui. Ele tinha que cuidar do povo, ele tinha que fazer um povo próspero e um povo feliz, contente. Perfeito, é isso mesmo. Eu separei aqui, ó, o rei tinha que ter autoridade, ele tinha que ser justo e tinha que ter o dever de cuidar. 3 coisas o rei tinha que ter. Autoridade, justiça e dever de cuidar. E para isso, né, o rei humano instituído, o rei, notifica ao povo o que o povo vai ter que dar em troca sobre esse reinado. Então está aí o texto para a gente ler. O que Samuel fala aí? Olha lá. Diz Samuel, lá no 11. Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço de todos os seus carros e de todos os seus cavaleiros, para que corram diante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará a seus servidores. E as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará o vosso servo e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós sereis por servos. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que houver escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Vocês querem um rei? Vocês querem um bom governo? Tem que pagar imposto. Vocês pagam imposto hoje, não pagam? E como pagam, né? Quer sustentar um presidente, um governador, um primeiro-ministro? A máquina para funcionar, o governo produz dinheiro, você tem que pagar imposto. Aqui é isso mesmo. Não é muito diferente no nosso contexto, a gente sabe disso, né? Infelizmente, em algum contexto aí do mundo, a gente sabe que a carga tributária é tão pesada que o pessoal vive quase na escravidão, né? Então tá aí, tem que pagar a carga tributária. Você está disposto? O que o povo falou? Então não quero não. Não, vai tomar meus filhos, pegar minhas filhas, não. Então é melhor a gente ficar com você, foi isso?
eles não quiseram. Depois vão reclamar para Deus o que está lá. O que Deus ia responder para eles? Olha só no capítulo, versículo 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Tá bom, foi avisado, não foi? Foram avisados. Exato. Por isso que eu falo para os irmãos que a gente deve ler os textos bíblicos, a palavra de Deus. Ela vai te instruir todas as decisões, né? A toda forma de espiritualidade, de vivência, de uma vida de santidade que Deus requer de você e de mim. Depois você não pode dizer que é inocente, porque Ele te avisou. Ele está te avisando. Ele está te avisando para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem. E a gente faz com nem o povo aqui. Não, mas eu quero assim. Eu quero dessa forma. E a gente sabe que, de vez em quando, Deus, né, para nos punir, deixa-nos passar por algumas dificuldades e aflições. Né? Como diz a linguagem aí, dá de cara na parede. Né? Vou levar alguns tombos, né? É com vocês. É que nem Adão. Ele falou a Adão: você não come desse fruto, se você puder morrer. Então ele tinha a liberdade, mas também tinha a responsabilidade. Então a gente viu que a reação de Samuel foi boa? Não foi boa. Porque ele ficou muito triste que a idade que estava chegando realmente era verdade, né? Seus filhos não tinham condições de reinar, e agora o povo falou: não, a gente quer um rei, e ele ia ser destituído da o quê? A pessoa que ia, a gente pode dizer assim, liderar o povo. Sua liderança agora seria secundária na parte mais espiritual, né? A parte civil agora ficaria com o rei. Samuel ia continuar ainda como sacerdote, profeta, né? Mas essa parte de juiz ele ia começar a perder, porque o rei agora ia julgar. Na verdade, eles destituíram o reino de Deus. E qual é a diferença? O autor pega essa lição aqui e vai transferir agora, porque quando fala que Deus, né, ele foi rejeitado, que a intenção de Deus aqui a gente sabe mesmo, toda a Bíblia a gente vê isso, é revelar o Rei dos Reis. A gente vai ver isso de Gênesis e Apocalipse. Mais enfaticamente dentro do Evangelho. Deus, ao longo da história, levantando profetas, levantando até sacerdotes, para apontar o caminho, o qual aí ele iria triunfar, trazendo sobre a terra o rei que todo mundo esperava. E quem é esse? Essa é a intenção de Deus. Foi a intenção de Deus durante a caminhada do povo de Israel. Mas sempre foi mal compreendido, porque o povo não queria se sujeitar ainda debaixo das ordens, das ordenanças de Deus. E não olhar para a promessa. E poucos são esses, a gente vê os personagens dentro dos textos bíblicos que olharam isso longe. Quando Abraão foi chamado lá de Gênesis capítulo 12, para a terra, e depois Jesus ele fala isso lá no Novo Testamento, né? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão olhou longe, irmãos. Enxergou essa redenção aqui, ó, prometida. Quando vai lá sacrificar o seu filho, lembra disso? Toma Isaac, leva para o monte e vai sacrificá-lo. Na hora de imolá-lo, né, a voz do anjo vem e fala: Samuel, Abraão, não se faça tal, porque sei que temes a Deus, porque não negaste teu único filho. Aí ele olha e vê lá o cordeiro preso. Aí se dá, né, Jeová é Deus, o Deus que provê. Deus proveu o cordeiro. Então ele entendeu. Na história Deus ia prover um cordeiro. Aquele cordeiro não estava ali quando... Não estava. Aí que ele olhou para trás e estava um cordeiro. E aí que cumpriu a promessa dele, ó, Deus proverá. Não tinha nada aqui. Então o cordeiro amarrado lá. Então está lá. Então, é esse ponto que Jesus fala sobre Abraão. Viu o meu dia, se alegrou. Ele viu o Deus da providência que providenciaria na história um cordeiro onde ia remir o pecado de todo mundo, que é Jesus Cristo. E o autor quer trazer esse rei, né, na pessoa de Cristo aqui, mostrando as características que deve ser observada nele. Esse que o povo nunca detectou, dada a sua rebeldia. Jesus era rei? Era ou não era? Ele é rei eterno. A gente tem base bíblica para dizer assim, ele era rei. Ele era rei. Qual é a base bíblica que você tem? Não pode dizer que você sabe da sua cabeça. E aí? Mateus capítulo 2, verso 2. Vamos lá, Tiago, ajuda a gente.
Olha lá, o que está escrito ali? Os três... Onde está quem? Recém-nascido rei dos judeus. Rei dos judeus. Quem está falando isso? Quem está falando isso? A gente está no Natal, irmão, tem que saber quem está falando isso aí. Isso, os magos. Vieram do Oriente, né? São um astrônomo, não astrólogo, né? É um astrônomo que estuda o tempo, né? A astronomia, e viram a estrela, viram a profecia, tá? Viram a profecia, estudando as profecias lá do Velho Testamento, viram, e aonde que nasceria, né? O rei, as estrelas conduzindo, e vem até Herodes para perguntar a esse, aonde é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Olha aí. Então, ele é rei. Então, está o texto bíblico aí. Qual é o texto bíblico mais que a gente... Lucas, capítulo 11, verso 31. Olha o nosso rei. Isso é Jesus falando. Ele falando de si, no meio dos fariseus e dos saduceus, porque ele dava muita ênfase, né? Questionava a messianidade de Jesus. Jesus aqui vai agora questionar, porque eles davam a ênfase aos reis do passado. Quem foi Salomão? Salomão foi o rei, né? O terceiro rei de Israel, que é filho de Davi. Saul, Davi, a gente vai estudar sobre isso, tá? Nessa revista. Saul, Davi e Salomão. Era um homem mais sábio que tinha na face da terra. E Jesus fala lá, ó, para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior que Salomão. Olha aí, o rei. A gente pode dizer assim, olha aí de novo, né? Jesus se apresentando como rei. Maior que Salomão. Jesus era profeta? Sim. Era ou não era? Isso. Mas quando estava aqui, era tido como profeta? Qual é a base bíblica? Mateus capítulo 12, verso 41. De novo Jesus aí, ó. Juízo com esta geração, né? E é condenar. Juízo com esta geração condenará. Um contexto, mesmo contexto, tá? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Depois de Salomão, Jesus vai continuar dizendo assim, ó, olha aí. Uma geração naquele dia, no último dia, se levantará contra essa geração aqui de vocês, tá? Que são gerações tão corruptíveis quanto aquela de Nínive. Coração tão duro, porque aqui eu operei milagre, vocês não creram. Lá, se tivesse operado, eles creriam. Olha o que ele diz aí. Com esta geração, ele levanta, e naquele dia do juízo, aquela geração que se arrependeu na pregação de Jonas, tá? Vai se levantar e vai condenar essa aqui. Porque eu estou pregando, vocês estão fazendo de coração endurecido. Então ele fala, com essa geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Quem era Jonas? Quem era Jonas? Profeta. Ah lá, eis aqui quem é maior que Jonas. Olha aí o profeta de novo. Então a gente falou que Jesus era rei, é o profeta, não é isso? Isso. Lucas capítulo 11, verso 32. Ainda falando sobre o profeta, vê se eu não errei o texto. Pega só, por favor, o verso 29, lá na parte B, para a gente correr, que a lição aqui, senão o tempo vai embora. Olha lá. Vou pegar. Multidões, né, passou Jesus a dizer, esta geração perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão... E quem era Jonas? De novo aí, ó. Então Jesus foi sacerdote também? Foi ou não foi? Em que momento ele foi sacerdote? Desde quando ele começou o seu ministério, ele começou o sacerdócio dele. Quem prefigura isso de uma forma assim cabal? Ele é sacerdote. Hebreus capítulo 3, verso 1. Aqui que a gente vê, né?
Depois do evento da cruz, lá a gente compreende aquilo que o sacerdote fazia lá no Velho Testamento. Lembram disso? O sacrifício era oferecido uma vez por ano, durante a passagem do povo de Israel, 40 anos no deserto. Então, uma vez por ano, eles tinham que oferecer sacrifício pelo povo, sumo sacerdote, por si e pelo povo. Para o quê? Perdoar o pecado do povo. E prefigurar a pessoa de quem? De Cristo, que viria no futuro. É apontando para frente, sempre apontando aquilo que aconteceu com os eventos. E agora Hebreus vai fazer essa referência, olha lá. Participar da vossa vocação celestial e considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem? Jesus. Esses 3 ofícios, irmãos, que só ele tem, só Jesus tem, ninguém mais. Ele é o único que é o rei, o profeta e o sacerdote. Ele é o único. Ele é o sacerdote. Interessante que Hebreus vai andar nessa linha apontando para o cordeiro e também para o sacrifício, que além dele ser o sacerdote, ele também é o quê? O que ele é? Não, o que ele é? O que o sacerdote fazia? O que o sacerdote fazia? O sumo sacerdote, o que ele fazia? Oferecia o quê? Então, oferecia o sacrifício, não é isso? Lembra da linhagem levítica lá? Pegava o sacerdote cordeiro, né, de 1 ano, sem defeito, macho, e oferecia em sacrifício. O sacerdote oferecia em sacrifício. E aqui, Jesus, sumo sacerdote, o que ele fez? Ele era o sacerdote e se ofereceu. Ele era o sacrifício. Ele é o sacrifício. Verso 10 fala, e uma vez só, né? Verso 10 lá de Deus. Então, somente o autor, quando pega isso, dizendo ao povo lá que rejeitaram lá o seu senhorio na direção teocrática, ele estava dizendo para o povo que o rei era esse. Mas o povo não queria saber disso, queria um rei agora palpável, físico, né, humano, para que reinasse sobre ele, tirando a liderança de Deus. É isso que a gente tem feito. Muitas vezes em nossas decisões, em nossas vidas. Muitas vezes. Incessantemente. Ali em relação à maneira que o povo falou que queria, ele justificou colocando os filhos dele como os filhos de Eli, não, os filhos do próprio sacerdote ali como desculpa de lavada. Eu acho que ele errou, né? Dando muito atenção para os filhos, ele errou, segundo o ser humano. Só que ali o povo estava usando uma desculpa esfarrapada, porque na verdade o que ele não queria era a autorização de Deus mais, estava rejeitando o governo de Deus. Né? Porque os números erraram lá e tal, foi um erro, aí errou. Mas no fundo, nas entrelinhas, eles estavam rejeitando a intervenção de Deus, o governo teocrático, que nós queremos governar. Quer dizer, igual eu rejeito a vontade de Deus, eu sou autossuficiente para fazer minhas coisas. Daí nós queremos jantar, né? O ser humano sempre vai olhar para as suas necessidades, né? Sempre. Nas suas decisões, ele vai olhar sempre para si, infelizmente. Não para aquilo que irá glorificar o nome de Deus. Essa igreja aqui não tem ninguém assim, né? Todo mundo, graças a Deus, né? Contão as suas decisões é para glorificar a Deus, né? Mas, irmãos, nós, como seres humanos, temos essa tendência. Olhar para as nossas necessidades. Se ele não atende, eu não quero, ainda que venha de Deus. É a rebeldia, a falta de visão. Que nós olhamos um contexto que está ao nosso lado. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, 7, vai dizer que a gente não anda o quê? Por vista, mas a gente anda por quê? Por fé, irmãos. É fé. O cara que o próprio sacerdote, ele que tinha que orar por ele fazia o próprio sacrifício. E Jesus era o sacrifício. Ele é o cara, digamos assim, né? Ele não precisou de nada, o único que não errou nessa terra. Né? Foram citar todos esses homens aí, quando o irmão falou sobre o profeta lá, ao erro dele, desobedecendo, em vez de ir para uma cidade, foi para outra lá, acabou vindo o peixe lá e teve que fazer o que Deus quis, né? Obediência, então, desobediência ficou para o homem, o Deus perfeito em Jesus Cristo, né? O reino de Cristo, a gente sabe que é autossuficiente, é diferente de todos. Exatamente. Autossuficiente.
Essa autossuficiência quer dizer que ele não precisa de ninguém e de nada. Ele por si só é autossuficiente. Nós que dependemos dele. E a gente fala que o autor, para não ficar aqui no vácuo da revista, o autor fala que Samuel vai ungir. Ungir. O que é ungir? Como é que se dava? Mas quem era... Vamos rapidinho no Velho Testamento. EBD, quem era ungido no Velho Testamento? Quais as pessoas que eram ungidas? Quem? Quem? Sim, mas quem, especificamente? Rei. Quem mais? Sacerdote e profeta. Esse óleo da unção, ele somente era separado lá de Êxodo capítulo 28, verso 41, se eu não vou errar. Vai falar sobre o óleo da unção lá, né? Vê se é isso mesmo. Ó, Deus institui lá no Monte Sinai, falando a Moisés, ele dá a orientação como deveria ser feito o óleo da unção e para que servia, tá? Para que servia? Quem deveria ser ungido lá? Começa aqui com quem? Com o sacerdote que é instituído, que Deus institui, que é Arão, vai ser o sumo sacerdote. Começa aqui a unção. Então está dizendo lá, teu irmão, falando a Moisés, ó, ungirás teu irmão, bem como seus filhos, e ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficie como sacerdote. Olha lá, para que serve a unção? Está ali dizendo, para quê? Duas coisas estão ali, ó. Grande pergunta que eu faço a você, a mim. Você foi ungido? Foi? Quem foi? Quem não foi aqui? Então todos foram, né? Quem nos ungiu? Deus, da pessoa do Espírito Santo. Isso. Lembra de Lucas capítulo 4, quando Jesus entra no templo e pega aquele rolo que dá a ele de Isaías, ele lê? Jesus foi ungido? O que ele faz? Eis que o Espírito é sobre mim e me ungiu, olha lá. O texto fala sobre isso. Eu e você fomos ungidos no momento que nós o quê? Arrependemos dos nossos pecados, cremos no Cordeiro Santo, na expiação daqueles pecados por nós. Nessa fé, o Espírito Santo passou a habitar em mim nessa unção. Me ungiu para quê? Duas coisas que a gente viu ali: santificar e consagrar. Então, irmãos, muito cuidado com isso. A pessoa do Espírito Santo agora, você não tem um óleo fisicamente, mas não. É a pessoa do Espírito Santo habitando em você, é o Deus Santo. Nós somos santos, santíssimos, somos santos. Somos consagrados para quê? Evangelizar. Então, você foi separado, que santificação é essa, né? Separado para alguma coisa. Para quê? Para glorificar o nome de Deus. A cada dia mais. Santificar é isso. Ser santo é ser separado. Separado para alguma coisa, para glorificar o nome de Deus. 1 João, capítulo 3, está vindo na minha mente aqui, acho que é o verso 8. Vê para mim, Tiago, se eu não errei. Quem peca procede do diabo, porque o diabo está lá, ó, vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Portanto, ao 9. Todo aquele que nasce de Deus não vive na prática de pecado. Por quê? Vai dizer lá, ó. Por quê? Pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tem a semente divina. Que semente é essa? Semente da vida. É isso, irmão. O Espírito Santo habita em você e em mim. Quando eu e você, né, nos entregamos a vida a Cristo e deixamos ela ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, nós colocamos um freio no pecado. Ele ainda existe,
A cada dia está aí, nos rondando. Mas a gente pode colocar um freio, um limite agora na nossa vida, dado a pessoa do Espírito Santo habitar em nós. Então você pode resistir ao pecado. Pode. Tiago 4,7 diz o quê? Sujeitados a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então a minha sujeição e obediência. Fala. Acho que foi nos anos 80, apareceu uma criatura de Deus aí, tipo lá no pastor, chegou lá no seminário teológico batista do Paraná, porque algumas traduções ali que diz ali, ó, não vive no pecado, ele diz que não peca. Ele colocou isso aí, colocando uma doutrina, dizendo que o crente não pecava. Aí o que aconteceu? Foi feita uma reunião lá e o cara lá do seminário, lá, o chefe lá, pegou e, hoje acho que ele não está na Bíblia Batista, ele com essas ideias usando o perigo no crente pode, né? Que usando esse texto bíblico dizendo que o crente não peca, nem pelo contrário. Mas por outro lado, a diferença que existe entre nós que aceitamos Cristo e temos, agora nós não contemos o Espírito Santo ímpio, é que ali não diz que nós não somos tentados, porque o próprio Jesus, mas só que o Espírito Santo nos corrige eu, corrige o Senhor, cada um de nós. A diferença do ímpio, que não tem o Espírito Santo. Sim. Né? Agora, se nós somos tentados... Traduções, cuidado, porque a Bíblia é escrita em hebraico, aramaico e grego, e as traduções são feitas por João Ferreira de Almeida, por latim, depois por português. Aí, às vezes, é um erro na tradução, tá? Por isso que tem a tradução revista, corrigida ou atualizada, porque diz não vive na prática do pecado. Não vive pecando, não tem mais esse hábito. Não cabe mais ao crente viver nessa prática nem nesse hábito. Para a gente, não pode. Isso. Ele usava muito particípio lá, sabe? Isso. Aqui está no jejum, então, esse aí que ele está falando lá, eu te conheço muito bem, lá, você usava esse particípio. Então, a gente viu o que é unção, agora vamos dar uma corrida aqui, que está faltando 10 minutos ali. Né? Problemas advindos de um governo humano, a gente sabe qual é. Né? O rei sempre vai querer ter pomposidade na sua o quê? Liderança. O rei, a gente fala terreno, né? Como os governantes estão aí, a gente sabe disso. Né? Querem o poder e do poder se beneficiar dele. Isso na história da humanidade, infelizmente, né? Até hoje tem isso. Né? O grande erro lá do povo de Israel é pedir um rei humano, e eu li para vocês aqui o que eles deveriam pagar em troca sobre esse rei. Imposto tinha aí. Vocês querem? E a gente está falando agora dos reis. O autor vai fazer alguns parágrafos aqui, ele vai fazer um paralelo, né, contra o rei dos reis, que é Jesus. Eu vou ler rapidinho para vocês aqui, tá? Então, lá, rei dos reis, né, a monarquia absoluta, ela é preferida por Israel. A de Cristo é absoluta, tá? Então, tem o texto de Daniel aqui. Aí, depois, ele vai dizer, o autor vai dizer sobre que Ana falou sobre os reis, e os reis foram profetizados lá atrás, humanos. E até o reinado de Cristo também para o futuro. Quando falava de rei nessas profecias, sempre se referia ao reino que vinha, esse reino, que é o rei dos reis, que era Cristo. Sempre. Aí depois, Jeremias também vai falar sobre esse rei, que é Jesus, quem está falando aqui, e vai falar em Apocalipse, vai fechar o livro dizendo lá, reinará agora não só sobre Israel. Naquela época, os reis eram dados para o povo de Israel. Lembra que eu falei que vai começar a monarquia, mas elas já existiam em outros povos. Então, Israel aqui tem sua monarquia instituída, que a gente tem os primeiros 3 reis de Israel ainda instituídos, antes da divisão dos reinos, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Então, os 3 reis lá, quem foram os 3 reis? Saul, Davi e Salomão, 40 anos cada um, essa monarquia. Então, reinava sobre Israel. O estudo aqui é sobre Israel, então falando sobre esse reino. E Apocalipse vai dizer agora que esse rei dos reis, ele não reina somente sobre Israel. Ele reinará aqui, não apenas sobre Israel, mas sobre toda a terra. E lá no capítulo 11, 15 de Apocalipse, está dizendo, ele reinará pelos séculos de séculos. Para quem? Para todo mundo. Ele instituirá, de uma vez por todas, o seu reinado. Nós somos e seremos seus súditos. E como rei julgará todas as nações. Aqui a gente, às vezes, não dá uma ênfase contra isso, irmãos. A gente sabe que Jesus Cristo é o rei dos reis, Deus é bom, boníssimo, é amor, é justiça, é paz. Mas a gente esquece da palavra justiça. Haverá um julgamento, um dia. Um dia, Deus vai julgar a terra. Acho que é Salmo 95, eu não anotei aqui. Acho que é o último versículo que vai falar sobre isso.
Vê se eu acertei lá. 95, isso aí? Então deve ser o 98. Esqueci de anotar aqui. Aí. 98, lá no último versículo. Falando de quem? Sobre a pessoa de Deus, claro, espelhando na pessoa de Cristo. O salmista vai falar sobre isso aí. Ó. Porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Justiça justa. Ele vem. Ele vai julgar. Deus é amor, eu falo para vocês, a bondade é, mas cuidado com a justiça, ele vem julgar. Ninguém escapará do seu juízo, ninguém. Apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, capítulo 14, ele vai dizer sobre todos nós passaremos para o tribunal de Cristo. Claro que não é para condenação aqui os crentes, tá? Tem o tribunal de Cristo e tem o tribunal branco. Tem 2 tribunais que vai acontecer naquele último, mas é um assunto para outra lição, tá? Escatologia, não agora. Mas naquele dia vão comparecer diante do justo juiz, e ele vai julgar. Isso a gente vê no sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24 e 25. Né? Naquele dia ele vai colocar uma à direita e outra à esquerda. Vocês lembram disso? E aonde você vai estar? Aonde você quer estar? À esquerda ou à direita? Quem está à direita, ele vai dizer o quê? Vinde bendita de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E da esquerda, apartai-vos de mim. Então, fique atento, irmãos. Qual é o tempo do juízo? Naquele dia. Mas eu posso, se eu perco a minha vida hoje, sem a presença de Cristo, sem o arrependimento, já estou julgado. Não há mais esperança, porque em vida não fiz a minha opção por Cristo. Eu sempre o neguei. E agora, quando a minha vida se esvai, eu só vou aguardar o grande dia do juízo, mas condenado já estou. João 3,16, que vocês todos conhecem, né? O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas olha o 17, olha lá. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, para que o mundo for o quê? Agora olha o 18. Quem não crê? Ó, o que não crê já está julgado. Já está. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Já está. Então, se perde a vida hoje, acabou. Então, esse rei dos reis aqui que o autor faz esse paralelo, se dar na vinda de Cristo, como esse ofício do rei dos reis, é para esse que todas as profecias, salmos apontam, é para esse que a gente tem que ser súdito dele, é para esse que a gente tem que prestar obediência, é para esse que a gente tem que prestar serviço no reino dele. Fomos chamados para servir, fomos consagrados, separados, ungidos para servir, para trabalhar para ele. E trabalhar aqui não no sentido de escravidão, olha, eu queria, eu e você ser escravo desse rei dos reis, é o melhor. Ele não vai te subjugar. Dizer assim, já não chamo mais de escravo, porque escravo faz seu senhor, mais filhos, né? Eu venho com essa palavra aí, né? Nós não somos escravos, no sentido de, né? Aquela escravidão que o rei do reino ia dar, não é bem coisa. Não é aquela questão de subjugar, de obediência. Mas sabe, irmão, eu estava pensando aqui nesse momento aí, essa escatologia, ela tem, eu sempre não está preocupado com o tempo aí, mas a gente vai depois estudar sobre esse assunto aí, mas tem coisa aí bastante complexa, né? Que tá Mas é um assunto para outra interpretação. Isso. Outras lições, não para hoje. Julgamento, aquele de quem não será julgado. Tem questões aí que diz que existe o julgamento pelas obras. Isso daí é questão aí polêmica, né? A gente não vai entrar nesse... para depois, né? Isso, a gente vai entrar nesse assunto que não é de hoje, que
Isso aí é um assunto longo, tá? Não para hoje. Então vamos terminar aqui, eu tenho 2 minutos, né? Então o autor vai dizer que ele sempre era vitorioso, a gente sabe, foi mesmo, Jesus triunfou na cruz e nunca perdeu uma batalha, aquilo se deu na cruz por minha causa e por sua, né? E ele se dá na cruz, Jesus se deu em sacrifício. Apesar de você ver, Jesus foi preso, acorrentado, levado para uma cruz, porque ele se permitiu fazer isso. Lembra quando foram buscar no Getsêmani? Os soldados foram lá com Judas e Jesus falou assim: a quem procurais? Jesus falou o quê? Eles falaram o quê? Jesus de Nazareno. Aí quando Jesus fala que sou eu, o que acontece? Todos caem. Sou eu, caem. Então, ele ali está mostrando que ele se deu, se permitiu a ser levado daquela forma, porque na profecia de Deus haveria de que esmagá-lo por nossa causa. Por isso que eu disse que ele é o sacerdote e é o sacrifício por nós. Ele foi o sacrifício por nós. Então o autor vai falar que sempre vitorioso, triunfou na cruz. O apóstolo Paulo usa esse texto muito bacana, ele triunfou na cruz, matou a morte. 1 Coríntios capítulo 15, leiam esse texto todo, vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Ó morte, onde está a tua vitória? Olha aí. Mata através de quê? Da ressurreição plena. Depois de 3 dias, ele triunfa sobre a morte. Nós também triunfaremos. Já parou para pensar sobre isso? Você triunfará sobre a morte? Vai receber um corpo glorioso igual ele recebeu? Então ele é sempre vitorioso. E o reino dele é inseparável, porque os seus súditos andam junto com ele, reinam com ele, trabalham com ele. E para entrar nesse reino, a gente sabe quais são os pressupostos para eu fazer parte desse reino de Cristo. Na verdade, nós já somos triunfantes. O triunfo vai se dar no último dia, né? A glorificação lá. A glorificação. Então, quais são os pressupostos para eu entrar nesse reino? Para eu fazer parte desse reino? Eu preciso de quê? Você se considera súdito desse reino? Você se considera? Eu preciso crer, eu preciso me submeter, eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer aquilo que eu falei para você. O pressuposto lá que eu falei para vocês do reino, lá no início, a autoridade, eu preciso reconhecer a autoridade dele. Eu preciso reconhecer que ele é justo, ele julga com equidade. Eu preciso reconhecer que ele cuida. Ele, no reino dele, ele cuida como pastor. Por isso que o autor colocou sobre isso aqui. É um reino pastoral. E como é que o pastor cuida das suas ovelhas? Já viram isso, né? Quando aquela que está meio atrapalhada, ele pega no colo, trata, né? Tira os carrapichos, alimenta, né? Protege dos lobos. Olha o que ele faz. Essa figura de Cristo para nós. Esse reino, ele é o nosso pastor. Ele cuida como nós fôssemos, não, nós somos as suas ovelhas. O pastoreio dele. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11, está lá o texto. Ele dá a vida pelas ovelhas. Tem correção, sim, claro, mas a correção dele é sempre o quê? Didática e benéfica, né? Sempre a nosso favor. Glória a Deus por isso, né? É aquilo que Lamentações 3:22 fala, né? Misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, né? E as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, olha aí, por causa disso. Então, a gente está fechando aqui, eu já passei 5 minutos, mas a conclusão é essa. Então, se a gente, para entrar nesse reino, fazer parte desse reinado, ele convida a você e a mim hoje. A voz dele está ecoando por toda a terra. Ainda há esperança para você e para mim. Se você se considera súdito desse reino, glória a Deus. Eu fui qualificado, se você foi qualificado, eu também, pelo sangue do Cordeiro, glória a Deus por isso. Mas tem pressuposto dentro desse reino, né? Obediência plena. Eu devo a ele, você também deve. Trabalhar para ele, incessantemente. Priorizar a pessoa dele. Adorá-lo acima de qualquer coisa. A gente às vezes fala sobre isso, as pessoas pensam que é um peso. Não é, irmãos.
O crente que não sabe o que é viver na presença de Deus e andar continuamente com Ele, poxa, não tem preço, não tem nada que é comparável, essa similaridade, né, de andar em sua companhia. Moisés, quando estava no monte, 40 dias lá, ele não queria sair daquela presença de Deus, jamais. O que o obrigou foi o que? A rebeldia do povo. 40 dias, não se lembrou nem de comer, nem de beber, olha só. Olha que coloca, irmãos. Então, o crente que não sabe o que é andar diariamente sob a companhia, né, sob a sujeição, sob a obediência, de braços dados com Deus, poxa, está perdendo tudo na vida. É incomparável, não tem preço, não tem nada que possa te proporcionar uma alegria tamanha. Por isso que Jesus, quando vai citar João 3,16, ele fala sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, o amor dele é tão grande que não havia comparativo, porque João, né, descrever isso. Como é que eu vou descrever sobre a imensidade, a amplitude desse amor? Não tem palavra, de maneira tal, é profundo demais. Ele me amou assim, eu merecia? Não, jamais eu merecia castigo, justiça e juízo. Além de me amar, suas misericórdias ainda permanecem sobre mim, a cada dia me tolerando, né, na escorregada que eu dou, sobre alguma condição de pecado. Mas graças a Deus que o seu Espírito continuamente está comigo, me incomoda, e eu me envergonho de ter pecado sobre a sua pessoa, confesso a Ele, e eu sou redimido, e Deus se alegra quando perdoa. Deus se alegra, mano, quando perdoa. Lucas capítulo 15, lá no verso 7, Jesus citando sobre isso, fala, haverá mais alegria no céu, mais júbilo no céu, para um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. A festa no céu, irmãos, há gozo, há júbilo quando o pecador se arrepende. Deus se alegra e fala com os seus anjos, alegrem comigo, porque um pecador foi perdoado. Olha aí. É inimaginável isso. Então é para você e para mim hoje. Que você possa, cada dia mais, ser perseverante, ter uma visão profunda desse reino que está sendo proposto para você e para mim nesta manhã. E cada dia viver uma vida de santidade e glorificação para Ele. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Alguma pergunta? Rapidinho. Alguém tem alguma pergunta? Desculpe aí falar demais, não deixar vocês falarem, tá? Não, então domingo que vem a gente já vai estudar sobre Saul. Agora, Saul vai ser ungido, como falei sobre unção, e vai agora reinar sobre Israel. Tá? Já estudar sobre essa pessoa, esse personagem aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Amantíssimo Deus, eterno, soberano Pai, louvado, glorificado, exaltado é o Teu nome. Nós te damos graça e glória porque Tu és incomparável. Não reconhecemos uma pessoa semelhante a Ti. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra cada dia mais nos confronta. Ajuda-nos cada dia mais a sermos obedientes a Ti, a nos debruçarmos sobre a Tua Escritura, sobre a Tua palavra, e sermos alimentados diariamente sobre a mesma, entendendo que o Senhor requer de nós para glorificar o Teu nome. E cada dia mais participar, Senhor, da grande alegria, da grande promessa que Cristo fez, e um dia Ele voltará para nos buscar. Obrigado, continua a falar conosco nesta manhã. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém.